Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião Pública. Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Criança, se são ou não observados os direitos das crianças em Moçambique e, por que não, em África e em toda parte do mundo onde há crianças. E para isso temos estudos duas convidadas, a doutora, penso que seja assim, Mariana Musso, que é da Unicef, especialista em proteção de crianças, e também a doutora Carla Mendonça, também da Unicef, também especialista em proteção de crianças. Muito honrados por este convite, em poder estar aqui e partilhar com a sociedade civil em geral, todas aquelas que são as questões relativas à criança. Como disse muito bem, o Dia da Criança devia ser todos os dias, devia ser uma celebração, uma exaltação aos direitos que as crianças têm e a consagração cada vez mais dos direitos que essas crianças têm. Portanto, relativamente às comemorações do 1 de junho, o lema escolhido pelo governo de Moçambique é em torno da violência contra a criança, porque essa continua a ser uma preocupação do governo. É uma das áreas para as quais teremos que, nos próximos anos, envidar ainda mais esforços, buscar mais sinergias para a questão da violência contra a criança. Nós, Unicef, juntamos a voz de milhares de instituições do Estado, particularmente do Ministério da Mulher e da Ação Social, nesta questão da violência contra a criança. E este dia servirá em particular para sensibilizar as populações, a comunidade, para a questão da violência contra a criança. Senhora Dilson, é um prazer estar aqui hoje na televisão. O tema das crianças e o direito das crianças é muito importante celebrar hoje, e eu queria explicar como é que o Unicef trabalha em Moçambique para ajudar as crianças moçambicanas. O Unicef trabalha principalmente em 4 áreas, a primeira delas sendo a área de saúde e nutrição. Então, essas campanhas de vacinação que temos visto da Semana Nacional de Saúde são com apoio do Unicef, entre outros parceiros. A área de educação, construímos escolas, ajudamos na formação de professores. A área de água e saneamento, principalmente também nas escolas, para conseguir construir latrinas, etc., para que as crianças tenham acesso à água e saneamento. E a área de proteção da criança. A área de proteção da criança contra qualquer tipo de violência, abuso sexual, exploração. Então, os temas que o senhor mencionou agora sobre crianças em situação de rua e crianças que sofrem abuso, tipo pedofilia, é justamente o tema que eu trabalho como especialista no Unicef. Relativamente à violência contra a criança, tem estado a ocorrer cada vez mais casos de denúncias públicas a instituições ligadas à área de tratamento desta questão de proteção à criança. Portanto, refiro-me a casos que entram pelos gabinetes de atendimento à mulher e à criança, que estão junto às esquadras e polícias, do qual o Unicef tem dado maior apoio na capacitação destes centros de atendimento. Tem estado a ser recebidos casos através da ação social, quer através dos assistentes sociais a distritos aos diversos níveis nas direções provinciais e distritais da ação social, quer através de centros infantários existentes ao longo de todo o país. E tem estado a entrar casos através dos serviços de medicina legal e de outros serviços de saúde. Portanto, a questão da violência já começa a ser cada vez mais referenciado para instituições públicas. Sabemos que a violência é um crime grave, sobretudo quando se trata de violência contra a criança, que é um ser vulnerável. E este assunto tem estado a ser tema de diversos estudos, de diversas recomendações a nível das Nações Unidas. Não, existem dados, mas o que eu queria explicar é que o tipo de violação, o tipo de violência que a rapariga sofre, que a menina sofre aqui em Moçambique, difere no meio rural do meio urbano. Mas
existem os dois meios. Por exemplo, no caso do meio rural, existem muitos casos de ritos de iniciação sexual, onde a comunidade, a fim de iniciar a menina na comunidade, incentiva várias práticas rituais de iniciação sexual, e isso é um tipo de violência sexual e abuso sexual que, inclusive, está no Código Penal e é um crime no país. No meio urbano, é um pouco diferente. Também existem, mas geralmente não acontece tanto esse tipo de iniciação. No meio urbano, acontece em casos do tipo uma menina que está na rua e é explorada sexualmente por alguém e a troca de dinheiro ou por outros motivos. O Unicef, áreas prioritárias definidas pelas Nações Unidas e a sobrevivência da criança, o seu são desenvolvimento, são aspectos que têm que se ter em conta para que haja uma sociedade sã também. A criança é o centro de desenvolvimento, a família é o centro do desenvolvimento. Então, o Unicef na área de saúde, nutrição, água, saneamento, comunicação, proteção da criança e todas as áreas, análise de políticas, todas essas áreas, o Unicef centra o seu apoio no apoio ao governo da República de Moçambique, através dos diferentes ministérios envolvidos em cada setor. E também no apoio às organizações da sociedade civil, quer nacionais, quer internacionais, no sentido de expandir a rede, por exemplo, sanitária, a rede de água e saneamento, o programa de vacinação, o programa da prevenção da transmissão vertical do HIV-Sida, o apoio às crianças órfãs e vulneráveis, o apoio aos programas de malária, de combate à malária e ao HIV-Sida, a expansão das redes de proteção social existentes a todos os níveis. Claro. O país tem leis em vigor. O país tem políticas em vigor. As leis e as políticas e também planos são muito claros. Quando falamos do governo, estamos falando da polícia, da escola, da ação social, da justiça e a justiça através do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e dos tribunais. Ou seja, essas 6 instituições do governo já se juntaram e já marcaram muito claramente o que elas vão fazer. Primeiro, na prevenção. Segundo, na resposta. Essa quinzena, então, vai de hoje, cujo lema é o Stop da Violência, até o dia 16 de junho. O dia 16 de junho é o Dia da Criança Africana e o lema ali vai ser o tema das crianças em situação de rua. Então, quem sabe o programa não poderá convidar colegas para conversarem sobre esse tema naquela ocasião e dizer isso, que estamos de parabéns, mas eu acho que tem um comentário que eu queria dar aqui, é que eu acho que a mobilização a favor das crianças tem que ser maior. Naturalmente conseguimos alguns avanços, é preciso incrementar ainda mais. Há áreas que de facto merecem a nossa atenção particular. Falou agora das crianças portadoras de algum tipo de deficiência e que sofrem algum tipo de discriminação. Acontece, há políticas e há leis bastante fortes no sentido de combate à discriminação. Um ditame, um princípio muito importante de direitos humanos é: todo o homem é igual em direitos e em dignidade. A materialização disso passa também pela não discriminação. E é muito fácil, isso depende da consciência, da educação que as pessoas recebem, do tipo de valores morais e éticos que cada um de nós tem dentro de si. Porque é inadmissível que estejamos a falar de discriminação numa situação em que queremos avançar na vertente de promoção e proteção de direitos da criança. Portanto, eu partilho deste otimismo e hoje foi um dia particularmente especial.
estivemos todos na Praça dos Heróis, milhares de crianças acorreram lá e sei que um pouco por todo o país há este movimento. É um dia especial, todos os dias são dias da criança, mas hoje é um dia em que nós adultos temos que parar, pensar nas crianças, olhar para elas e ver o que é que cada um de nós, em consciência e como pessoas, primeiro acima de instituições, acima de qualquer outro título, podemos fazer para promover os direitos da criança. Portanto, há um movimento geral de promoção dos direitos humanos. Hoje é um dia especial e eu quero dizer a todas aquelas crianças que hoje não podem estar no seu meio familiar, que não têm uma festa particular, que não receberam uma palavra amiga de um adulto. Aqui, em meu nome pessoal e em nome da instituição da qual venho representar, o nosso carinho muito particular para elas e dizer que nós estamos a trabalhar no sentido de atingir a criança no sítio mais remoto do país. As crianças que estão mesmo destituídas dos seus direitos, as crianças que se sentem perdidas, abandonadas ou esquecidas, elas estão no nosso coração, no nosso pensamento. Aquelas ações todas que aqui conversamos, que aqui partilhamos, são feitas a pensar nelas também.